Muito bom dia, meu Brasil brasileiro. Estamos aqui mais uma vez na nossa live na bike. Sempre aquela não tem hora, não tem dia, só tem lugar. E o lugar é a hora que eu tô aqui. Na verdade, isso aqui eu faço todos os dias, faço mais cedo hoje, um pouquinho mais tarde. Mas o único dia que eu não faço cardio é sábado e domingo. Assim, em jejum. Mas estamos aí. Muito bem. Hoje o tema é esse aí. Por que é importante falar? Por que é importante você comunicar? Existe um memezinho, uma frase de internet que de vez em quando ganha muita força, volta, o pessoal reposta, compartilha e tal, que é aquela teoria, né? Muito bom dia para todo mundo que tá chegando. Aquela teoria em que as pessoas dizem, se você tem um sonho, não diga para ninguém. Se você vai fazer alguma coisa, não diga para ninguém. Se você vai fazer uma viagem, não diga para ninguém. Se você vai casar, não diga para ninguém. Sabe? Então, qual é a... Muito bom dia, tá? Qual é a história dessa tese? É que você deve manter as coisas em segredo até a hora de fazer as coisas. Marcelão, muito bom dia, querido. Muito bom. Então, eu fico me perguntando, e o que de fato realmente me deixa assim, muito chateado, é ver filhos de Deus compartilhando dessa ideia, tá? Por falar em compartilhar, compartilha essa live aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, marca as pessoas aqui, porque o que eu vou falar aqui é algo que mudou de verdade a minha vida, Lena. Mudou aonde, Leandro? No ministério? Mudou no ministério. Mudou aonde? Financeiramente? Mudou aonde? Profissionalmente? Profissionalmente também. Então o que eu vou falar para vocês é algo que realmente foi uma das coisas que trouxeram um ponto disruptivo na minha vida. Alana, muito bom dia. Elaine, Rose. Essa ferramenta que eu vou te entregar foi algo que, inclusive, me ajudou demais a sair de 105 quilos para 80 quilos. Hoje eu tô com 85 de novo, brigando para voltar para 80 novamente, tá? Obrigado, Miriam. Muito obrigado. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é algo que, na minha visão, pelo fato das pessoas compartilharem o errado, e muita gente está fazendo o errado, o certo não está acontecendo e tem gente sofrendo por isso, Laura. Então, eu decidi dar um basta hoje nessa ignorância, e talvez eu diria que 90% dos que estão aqui, Lília, bom dia, não fazem isso que eu vou falar agora. Por isso que o tema da live é por que é importante falar. Porque não adianta eu dizer para você ficar em silêncio e manter em segredo as coisas que você pretende ser, viver e fazer, se eu não te disser o porquê, número 1. E número 2, se o porquê que eu vou te dizer como prova da minha tese, que não é minha, né? Mas se esse porquê não for bíblico, a Nick tá arrumando confusão aí. Se esse porquê não for bíblico, ele também não interessa para ninguém, porque aí não tá com base nos valores, nas verdades eternas que nós acreditamos. Então, primeiro, porquê? Obrigado, Elaine, sempre ativa na live. Eu gosto de gente que escreve, Elaine, como você faz. Primeiro, porque ela se ajuda. Escrever cognitivamente é a forma mais fácil de aprender, mais rápida. E segundo, porque depois quem acompanha acaba tendo uma noção melhor, tá? Muito bom dia para todo mundo. Então, primeiro, por que é importante falar? Porque quando você comunica os seus planos, os seus projetos... Antes, vamos dizer por que as pessoas não gostam, né? Por que as pessoas não gostam de falar, compartilhar o que elas pretendem fazer? Número 1, medo. Medo de serem roubadas, abre aspas,
ter a ideia roubada, ter, sabe, o projeto roubado, tá? De serem sabotadas pelas pessoas. Existe um fundo óbvio emocional dentro disso, porque as pessoas andam tão frustradas com os medíocres, porque elas falam de um sonho e já tem 5 para dizer que vai dar errado. Quem aqui já viveu essa experiência? E essa é uma das razões porque as pessoas não querem compartilhar, porque elas falam de um sonho, já vem 5, já vem 10. Ih, não vai dar certo, ih, você vai quebrar a cara, vai perder dinheiro, não, sai fora. Não. Sabe? Por que elas não querem compartilhar? Porque muitas palavras negativas que vêm na direção dela e aí enfraquece o seu emocional. Enfraquece, ó, medo de olho grande. Exatamente. Bom dia, Tatiana. Bom dia, seu Alexandre. Entende? Rosenberg, tá errado. Vai assistindo que você vai entender. Entendeu? Então, você já passou por isso? Vou casar. Ih, menina, não casa não, que ó... Hoje em dia, casamento é uma instituição falida. Eu não conheço ninguém que é casado e é feliz. Sabe qual é o problema? O problema não é que você fala e as palavras negativas vêm. É você que está mal cercada. Olho grande não existe, meu filho. Você está mal cercado, você está mal amparado, o seu ambiente é pobre, é fraco. Muda de amizade, muda de ambiente. Por quê? Porque as pessoas com as quais eu me relaciono, Leandro Reis, quando eu digo alguma coisa para elas sobre algo que eu pretendo fazer, elas vêm falar assim, cara, que loucura, isso aí, conta comigo, conta com minhas orações. E quando é algo relacionado ao ministério, pastor, quanto isso vai custar? Vai custar tanto. Tá, mas olha, eu não tenho isso tudo não. Mas eu posso dar uma oferta aqui e tal, sabe? Não é muito, mas é o que eu tenho, entende? Então, de repente, o problema, Mara, é que as pessoas estão muito mal cercadas. E por isso que quando você... Maicão, tá certo, eu te acompanho, você faz muito bem. E daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o porquê disso. Entende? Então você está muito mal cercado de gente frustrada, de gente medíocre, de gente com mentalidade pobre, de gente que não sonha, de gente que não cresce, de gente que, sabe, estagnou, água parada. Então, de repente, aqui começa a questão. Você tem que mudar o seu ambiente e se cercar de pessoas que sonham também. De pessoas que também querem crescer, de pessoas que se apoiam, se ajudam, sabe, se amparam. Então, a primeira razão que as pessoas não gostam de compartilhar é porque elas estão nessa situação, cercada de gente medíocre, que sempre vem com uma palavra de derrota. Segundo, medo de ser copiado, medo de roubarem a ideia dela. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém, abre aspas, roubou uma ideia que você dizia ser sua, essa ideia que só estava no campo da mente e você não executou, nunca foi sua. Sabe por quê? Porque provavelmente já tiveram outras 100 pessoas, Josiane, minha filha, que já tiveram essa ideia igual você e não fizeram nada também. E se você tivesse a coragem de colocar em prática, deixa eu pedir para a Nick calar a boca aqui. Se você tivesse tido a coragem de colocar em prática, as pessoas que pensaram antes de você, também ia dizer que você roubou a ideia delas. Mas você não roubou nada. Você simplesmente teve coragem de fazer. Nick, qual é a história aí? Hein? Tá tudo bem? Olha isso aqui, gente. Como é que eu aguento isso aqui, ó? Aí eu brigo com ela. O que você tá fazendo bagunça aí, Nick? Hein? Vamos se entender. Eu tô fazendo a live e não quero a sua participação, tá bom? Estamos combinados assim? Olha isso, gente. Tá bom? Beijo. Ela é doida. Ela passou a noite ontem na casa do vizinho ontem. Então, gente, a história é essa aqui. Número 1, medo por causa das palavras negativas. Segundo, a ideia vai ser roubada. Não vai não.
Se você, quando tem uma ideia, se projeta para colocar logo em prática, você será o dono da ideia. A ideia só é sua quando você colocou em prática, meu filho. Tá bom? A ideia só é sua quando você colocou em prática. Então as pessoas dizem, não vou falar nada que vão fazer, vão roubar. Meu filho, eu já falei tanta coisa para tanta gente e ninguém nunca fez nada. Mas já teve coisa que implantaram na sua frente? Teve. E tá tudo certo, filho. Vamos que vamos. E depois eu fiz também. Ou eu não fiz porque não era pra mim, sabe? E é assim que funciona. Tá bom? Poderia ficar falando aqui as experiências pelo qual as pessoas já passaram negativas, que as convenceram de não compartilhar, mas não é a parte que me interessa. O que me interessa é tentar fazer com que você entenda o porquê é importante você compartilhar. E por que é importante eu falar? Por que é importante eu compartilhar? Primeiro, quando eu compartilho de um sonho, de um projeto, de um propósito com pessoas certas, pessoas certas. E o que acontece? Primeiro, essas pessoas elas vão me encorajar. As pessoas certas me encorajam, certo? As pessoas me encorajam. Então, Alana, deixa eu abrir um aqui, porque essa questão da Alana aqui é uma questão muito recorrente. Eu atendo muita situação assim. Olha aqui que a Alana escreveu. Eu não gosto de falar quando tem uma prova de concurso para fazer. Por quê? No fundo, Alana, eu te entendo. Medo de não dar certo. E depois ter que explicar, porque as pessoas vão falar assim, e aí, como foi a prova? Entende? Só que quando você está cercado das pessoas certas e fala com as pessoas certas, a questão aqui é o que acontece antes, não é a prova. As pessoas certas, elas não vão te chamar para ir para o cinema antes da prova. As pessoas certas, elas não vão te chamar para ir para a praia antes da prova. As pessoas certas não vão te chamar para fazer uma maratona de Netflix antes da prova, entende? E para elas, é claro que o resultado da prova, se elas te amam, é importante, sim, mas elas não vão ficar te massacrando se não deu certo. Elas não vão te humilhar se a coisa não deu certo. Entendeu? Então vamos lá. Primeiro, quando eu compartilho com as pessoas certas, eu tenho palavras positivas, palavra de ânimo, eu tenho amparo emocional, pessoas certas, eu tenho apoio emocional. Existe uma expressão chamada brainstorming, que é tempestade de pensamentos, várias mentes pensando a mesma coisa ao mesmo tempo, loucamente, freneticamente. Às vezes eu compartilho alguma coisa com pessoas certas e elas vêm com complemento da minha ideia, elas melhoram a minha ideia, entende? Elas fortalecem a minha ideia. E eu digo, cara, mas eu não tinha pensado nisso. E quantas vezes eu compartilhei algo que eu ia fazer com alguém e essa pessoa me trouxe um insight que eu não tinha tido ainda, e isso aumentou exponencialmente, Roberto, o poder daquela ideia, a efetividade daquela ideia, a eficácia daquela ideia, sabe? Quando José, aí vamos para a Bíblia, quer dizer, eu estou na Bíblia o tempo inteiro, mas agora eu vou usar um exemplo bíblico. Quando José compartilhou o sonho dele, criou-se um ambiente propício para que aquele sonho acontecesse, porque se ele não compartilha o sonho, ele não seria alvo de inveja. E olha que ele estava falando com as pessoas certas, sim, porém elas que tomaram a atitude errada. Mas por que elas eram certas? Porque, Felipão, parece hoje, meu filho, porque elas criaram um ambiente para que José se tornasse governador. Pronto. Entende? De outra forma, talvez ele não fosse. Então, o que você precisa entender? As pessoas certas elas vão criar um ambiente emocional, amparo, e talvez elas melhorem aquilo que você já tem na mente. Segundo, quando você fala, por que é importante falar? É importante falar, porque quando você fala, essa pessoa pode ser a ponte, a conexão para algo que te falta, ou alguém que te falta, para que essa ideia seja viável. Vou te dar um exemplo meu agora. Há 3 anos atrás,
A gente estava tendo um bom problema lá na igreja, que era espaço. Não tinha mais um corredor na igreja, não tinha mais onde botar cadeira. A gente já estava com cadeira no hall e ficando gente na calçada. Não tinha como, cara. Não tinha, estava inviável, não andava, horrível. Então eu falei, cara, eu tenho que fazer aqui um mezanino, um camarote, porque eu preciso abrir espaço aqui embaixo para as pessoas transitarem. Eu preciso abrir espaço aqui embaixo para as pessoas irem no banheiro, eu preciso de corredor, tudo isso. Queríamos fazer o camarote. E comecei a falar isso, porque eu não tinha a menor ideia de por onde sequer começar a fazer o camarote. Eu sabia que tinha um orçamento, mas eu não conhecia empresas, pessoas. Por onde eu comecei estava saindo muito caro, 300 mil, 400 mil. Não é possível e tal. E nessa história de fala com um, fala com outro, pessoas certas, me levaram a um pastor que tinha acabado de fazer um camarote na igreja dele. E tendo acabado de fazer o camarote na igreja dele, aí eu fui lá num culto da igreja dele. No final conversamos. Ele falou, não, pastor, quem fez esse camarote aqui fui eu mesmo. Eu sou formado em engenharia. Eu contratei um time aqui da igreja, que o pessoal que estava meio avulso, cada um indo para um lado, formei um time e com as minhas instruções fizeram. E sabe o que aconteceu? Miguel, brota hoje, meu filho. Hoje, 20 horas. Sabe o que aconteceu? Uma obra que começamos lá no início, o orçamento era de 400 mil reais por aí. A gente conseguiu fazer muito melhor com 180 mil reais. Olha, e se eu não tivesse falado, talvez eu não tivesse feito, ou se eu tivesse o recurso para fazer, pagaria mais do que o dobro. Então, quando você comunica, quando você fala, você pode estar falando com a conexão com a pessoa, que será uma conexão com outra pessoa ou com algo que você precisa para executar o seu projeto. Tá ficando claro isso aqui, gente? Quem tá entendendo aqui, dá um joinha aí. Camila, deixa eu ver quem tá falando aqui. Isso aí, Alexandre. Pessoas lutam nas batalhas, celebram as nossas vitórias, exatamente. Elaine colocou aqui, eu sempre uso suas ideias e compartilhamentos. E compartilhamento nas minhas negociações, mestre é mestre. Deus abençoe, Elaine. Você precisa ler meu novo livro, hein, Elaine? Tarefas Ingratas, Recompensas Extraordinárias. Esse livro está muito, muito forte. Você precisa ler. Eu ensino a resolver problemas. Como resolver problemas. E é o próximo assunto das próximas lives. Agora a gente vai falar sobre problemas. Por quê, pra quê? Sabe? Problema não é na vida de um filho de Deus, não é o diabo que manda problema para você não, tá? Só para começar a história aqui. Vocês estão aí, né? Então, porque primeiro eu recebo um ambiente de apoio, seja ele emocional, estratégico. Segundo, essa pessoa pode ser a conexão para algo ou alguém que me viabiliza. E terceiro, eu gero uma cobrança direta. E aqui talvez seja 50% de tudo que eu quis te dizer até agora. Você gera uma cobrança direta. Gente, vamos lá. Deixa eu ver aqui. É provado cientificamente. E aí agora não é só Bíblia. Eu estou falando de ciência também. Lena, vem sim, filha. Terças e domingos, tá bom? Parece hoje. Hoje 20 horas, Lena. Entenda bem, é provado cientificamente que uma pessoa, quando ela está debaixo de vigilância, ela produz até o dobro. Vamos lá? Tese, para a gente entender. Exemplo, eu já treinei com personal. E eu tenho que admitir, você treinar com personal, o treino rende muito mais, é muito mais forte. Você vai até o limite, o esgotamento, que o personal te leva lá. Sozinho você faz meia boca, não é igual. Não é igual. Por quê? Porque debaixo de vigilância você produz muito mais. Vamos melhorar essa pesquisa aqui? Uma empresa, um instituto de pesquisa comportamental fez um trabalho com trabalhadores tailandeses. Você sabe que os asiáticos eles são fora do normal, né?
numa fábrica de filamento de lâmpadas. O que eles descobriram? Quando eles trocavam as lâmpadas do galpão por lâmpadas mais fortes, o galpão produzia mais, só porque a luz está mais clara. Sensação, eu estou sendo visto. Aí colocaram uma pessoa, um supervisor, numa cabine, que na verdade era um boneco por detrás de uma vidraça que ficava ali. Aquela nuance de alguém olhando para o salão todo instante já gerou um comportamento que melhorou a capacidade de produção. E aí veio a última fase da pesquisa, que é quando colocaram um supervisor de verdade na pista, andando de um lado para o outro. Andando de um lado para o outro. Essa equipe chegou a produzir até 50% mais numa fábrica. Por quê? Porque as pessoas, quando elas estão debaixo de vigilância, elas produzem mais. Qual é o benefício de você ter um grupo de pessoas para você compartilhar um alvo, uma meta? Foi assim que eu emagreci, sem remédio, sem cirurgia, tá? De 105 quilos eu cheguei a 80 quilos, só com exercícios e reeducação. Porque eu descobri isso. Eu falei, cara, se eu tenho pessoas que me cobram postura, firmeza, continuidade, vai ser mais difícil desistir. Então eu comecei a postar na internet. O meu alvo, que era chegar a 80 quilos, e aí eu postava semanalmente, às vezes um pouco mais do que uma vez na semana, a balança. Eu postava a minha rotina de exercícios e eu postava a minha rotina alimentar. Mesmo quando eu errava, tá? E aí, o que acontecia? Quando eu estava indo bem, fazendo certo, as pessoas me parabenizavam, me apoiavam e diziam assim, tô te copiando. Isso me deixava muito feliz. E quando eu errava, as pessoas brigavam comigo. E isso me impulsionava a não sair do eixo. Por quê? Porque eu estava debaixo de vigilância. Sabe? E aqui em casa eu tinha André e tinha o Mateus também em cima de mim. Então, por exemplo, se você tem um propósito, ano que vem eu vou comprar um carro, exemplo. E aí você tem um grupo de pessoas que você diz assim, olha, esse ano eu não vou fazer nenhuma viagenzinha de final de semana, eu não vou comprar roupa de festa, enfim. Eu estou criando uma rotina para eu, ano que vem, comprar um carro. Você compartilha com as pessoas certas. Enquanto você está fazendo certo, elas estão te fortalecendo, te parabenizando. Se você nesse percurso der uma furadinha, as pessoas certas elas vão te trazer de volta para o eixo. Elas são guardiões que vão te ajudar a permanecer no caminho. Entende? Então quando você fala é importante por isso. E por último, e aí eu vou terminar com aquilo que para mim é o que mais interessa, que é o que a Bíblia diz sobre isso. É porque Jesus disse assim, exemplo, se você dizer essa montanha, sai daqui e te lança no mar, será feito. Jesus não falou para você mentalizar. Jesus não falou para você escrever numa agenda, num diário pessoal. Jesus disse para você falar. Paulo vai dizer assim, crie, por isso falei. Então a fé navega pelas palavras. Você acredita que algo é para você viver? É contigo? Vale a pena se expor? Fale. Se você crê, fale. Porque é assim, crie, por isso falei. Terceiro, quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Gênesis, o mundo estava num caos. E o que a Bíblia narra? E disse Deus. Deus precisa falar para as coisas acontecerem? Não, porque ele é Deus. Eu acho que se ele, usando a antropomorfia, né, que é trazer características humanas para Deus, porque Deus é espírito, Deus não tem boca, não tem olho, não tem mão. Mas a gente usa a antropomorfia, antropos, né, que é homem, morfia, forma. A gente traz essa forma para Deus, para a gente entender. Se Deus olhar e pensar algo, isso vai acontecer porque ele é Deus. Mas Deus fala. Por que Deus fala? Porque as palavras têm poder. Vamos escrever isso aí, as palavras têm poder. Escreve também isso aqui, a fé navega pelas palavras.
Elaine está dizendo aqui, eu vivi esse processo, perda de peso, debaixo de vigilância. Se não fosse assim, inclusive, eu não sei se fosse outro processo, Elaine, tem uma empresa famosíssima no mundo inteiro, chamada Vigilante do Peso. Porque a função deles, eles te entregam um programa e ficam te cobrando, ficam em cima de você. Eles são guardiões que ficam em cima de você. Entende? Então é isso aí, ó. As palavras têm poder e a fé navega pelas palavras. Então eu quero te encorajar a partir de hoje a tomar essa ação, a fazer isso, tomar essa atitude, para que você consiga performar melhor. Serve para qualquer coisa da sua vida. Quer ver um negócio? Para a gente começar a terminar, já estamos aqui com 26 minutos de cardio em jejum, não é fácil. Então vamos lá. Exemplo, você saiu de um relacionamento amoroso, foi frustrada, ferida, machucada, magoada. Aí você reúne as amigas certas e diz assim, amigas, me ajudem. Por quê? Porque pelos próximos 12 meses, eu não quero me relacionar com ninguém. A questão aqui não é que eu vou fechar o meu coração, mas eu preciso desse tempo. Funciona assim, Elaine. Fizer certo, funciona, tá? Não usei não, mas eu conheço muita gente que usou e funcionou muito. Inclusive, a Weight Watcher foi meu cliente por anos também. Então, vamos lá. Aí você chega para as amigas e fala assim, olha, não é que eu vou fechar meu coração para sempre, mas eu quero esses 12 meses para eu me refazer, para eu respirar, para eu ressignificar os meus valores sentimentais, para eu reorganizar minha mente, entende? Para eu entender esse processo todo de cura. Então eu quero que vocês me ajudem, amigas, amigos. Bruna, minha filha, você sempre está trabalhando nessa hora, né? Mas eu sei que você assiste. Então eu quero que vocês me ajudem. Por quê? Porque nesse ano eu não quero me relacionar com ninguém, tá? Então, obviamente, se você é uma moça que se cuida, você é um cara que se cuida, você é espontânea, alegre e tal, vai aparecer gente interessada. O que esses amigos certos vão fazer? Lembra que você está num alvo? Você não vai se relacionar com ninguém. Por quê? Porque esse ano você vai fazer uma viagem, esse ano você vai se cuidar, esse ano você vai respirar. Esse lance do respirar é muito bacana. Eu já falei isso aqui, mas cabe aqui hoje pra gente. Toda sexta-feira, a minha mãezinha, Dona Maria, toda sexta-feira, essa coisa mania dos antigos, né? A minha mãe colocava tudo pra fora, tapete, cortina, sabe? Ela dava uma esvaziada das coisas na casa e botava no sol. E batia e lavava tudo. Que ela falava assim, não, esse tapete tem que respirar. E a gente ficava assim, cara, esse tapete tem que respirar. E hoje a gente entende essa história, né? Que ficava num lugar fechado, às vezes úmido e tal. Então ela botava para respirar. Em relação à sua alma, minha filha, quem sabe a questão, a solução do seu problema hoje, você tem que colocar sua alma para respirar um pouco. Você sai de uma relação e já entra em outra. Sabe? Eu quero provar que eu não sou essa bosta. Tem gente que me quer. Aí você sai aí de uma que foi frustrada e já pega a primeira bagaça que aparece na frente e lá vai se lascar de novo. Então, bota essa alma para respirar, bota esse coração para respirar. Ajunta um grupo de 3, 4 amigas, vai fazer uma viagem só de mulheres, sem nenhum chato no seu WhatsApp, pedindo foto, perguntando onde você tá, com quem tá, fazendo o quê, sabe? Vai viver. Vai respirar, vai fazer um curso, vai tirar sua carteira de motorista. Ei, compra uma moto, minha filha, sabe? Você não vai precisar de homem para ir para lugar nenhum, não vai precisar de Uber para ir para lugar nenhum. É isso, vai respirar, sabe? Mas se é o caso, você vai ter que dizer para um grupo de 2, 3 amigos, fala, cara, me ajuda a não fazer cagada esse ano, me ajuda a não fazer besteira esse ano. Por quê? Que eu vou cuidar de mim. Eu vou botar meu coração para respirar. E isso serve para qualquer coisa. Para o amor, para o dinheiro, para o trabalho, para tudo na vida. Entende? Por isso que é importante você falar. Não lute suas guerras sozinhos. Escreve isso aí. Não lute suas guerras sozinhos. Essa, na verdade, gente, eu vejo uma estratégia diabólica
diabo quer te convencer que se você falar, o olho grande vai te atrapalhar, a inveja vai te atrapalhar. Isso é mentira, tá bom? Converse, abra o coração, fale. As palavras têm poder e a fé navega pelas palavras. Compartilha pelo menos 5 vezes isso aqui com todo mundo que você conhece. Marca aqui teus amigos, tuas amigas, quem vai te ajudar. Bota para quebrar aqui nessa live, que essa live tem muita gente precisando ouvir. Porque tem gente que acredita ainda que lutar sozinho vale a pena. Mentira! O único que quer que você lute sozinho é o diabo, porque aí você fica alvo fácil, presa fácil. Não aceite essa sugestão. Se junte aos bons, se junte inclusive aos melhores que você. E você vai chegar muito mais longe. Ouça o conselho do papai aqui, você vai se dar bem, tá bom? Quero te dar um abraço hoje. Se vocês que não conhecem a Deus Tem Mais ainda, vem estar comigo hoje no nosso culto do crescimento, a partir das 20 horas. Lindo, lindo. Se você não pode vir hoje, vem domingo às 10. Eu falo sobre provérbios, estamos aprendendo sobre provérbios. E domingo às 19, sempre uma palavra de fé, ânimo, encorajamento e vida. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Compartilha muito. Quem compartilhar, tá? Vai ter mais ainda, meu amor. Quanto mais vocês compartilharem, mais eu me animo a todo dia estar aqui na minha bike, falando com vocês na live da bike. Beijo!